da LERJ, o deputado André Ciliano, com Luiz Paulo, enfim, estamos aí também com a Marta Rocha, e a gente vem discutindo, né, uma crise estrutural no estado do Rio de Janeiro que já vem de décadas. Essa crise que se instalou no país a partir de 2015, no estado do Rio de Janeiro, ela foi muito mais grave, né, do que no restante do país. Em termos de emprego, nós perdemos percentualmente 15% mais. Temos uma taxa de desemprego de jovens no estado, quer dizer, elevadíssima. Sofremos injustiças do ponto de vista federativo, né? No caso do ICMS, o ICMS ele é cobrado no destino e não na origem. A Lei Candir é uma lei que isentou as exportações de ICMS. O governo federal teria que reembolsar o estado do Rio de Janeiro, isso não foi feito até hoje, e varia muito de acordo com a metodologia, mas tem a dívida do governo federal de 40, 50, 60 bilhões aí com a gente, conosco, de qualquer jeito é muito dinheiro. O presidente André Ciliano tem falado muito da questão do repetro, que é outra coisa extremamente complicada, e o estado do Rio de Janeiro só pode arrecadar 3% quando chegam equipamentos, quando sejam serviços aqui. Então, no caso do petróleo, o estado do Rio de Janeiro quase não tem possibilidade de arrecadação. O governo federal, ano passado, ele arrecadou cerca de 170 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro, devolveu cerca de 33. Ao contrário do que muito pensam, nós não temos uma receita tributária tão grande, nós somos a 11ª unidade federativa, né, em termos de receita pública por habitante. Então, existe aí uma clara injustiça do ponto de vista federativo com o estado do Rio de Janeiro. Pelos números que eu verifiquei da Secretaria de Fazenda, quando houve agora o acordo, né, para compensar o ICMS dos estados, o estado do Rio de Janeiro receberia em torno de 10 bilhões, mas de acordo com as contas que eu vi da Secretaria de Fazenda, isso vai cair para 2 bi. Então, vamos receber aí em torno de 1/5 do que estava previsto inicialmente. Nós temos uma previsão feita pelo próprio secretário de poder estar novamente atrasando salários esse ano. A Prefeitura do Rio de Janeiro também numa situação extremamente difícil, e eu não descartaria a hipótese de ter atrasos de salário, com a queda de ISS muito acentuada, né? Um problema de coordenação federal para trabalhar de forma conjunta, né? A questão da saúde, a questão da educação. Mas eu acho, presidente, obrigado por estar fazendo aí o primeiro evento depois da criação da assessoria, eu acho que a gente tem que discutir questões, quer dizer, mais de médio e longo prazo, da estrutura produtiva, como ampliar a estrutura produtiva, como ampliar a base para arrecadação, abrir o máximo possível com a sociedade o debate sobre os incentivos fiscais e ver aí, eu acho que talvez o mais importante conjunturalmente, né, ouvir aí o secretário sobre qual é a previsão dele de fato aí para esse ano de 2020, né, e quais seriam, quer dizer, as demandas que a gente teria para o estado do Rio de Janeiro para conseguir fechar as contas, conseguir não atrasar salário, conseguir estar enfrentando de forma minimamente razoável a questão aí da crise sanitária e a gente avançar numa conversa, num bate-papo, que é o primeiro, e a ideia é, através da assessoria, dando suporte aí à presidência e à LERJ, a gente está procurando refinar mais uma agenda para o estado do Rio de Janeiro para tirar o estado dessa crise aí de décadas e como é que a gente pode entrar aí no ciclo virtuoso. Eu agradeço muito a confiança aí do deputado André Ciliano, do Luiz Paulo, que preside, né, uma das comissões aí da LERJ, é sempre um companheiro nas nossas discussões, enfim. E aí, com isso, com essa breve introdução, abri para o secretário nos falar aí de qual é a real situação e de que forma a gente pode atuar de forma integrada, articulada, o Poder Executivo com o Poder Legislativo, e eu procurando também trazer as universidades, a sociedade civil, junto com todos os parlamentares, para a gente fazer um debate mais arrumado. E o Rio de Janeiro, além de ser um centro de discussão nacional e internacional,
começar a discutir as questões regionais de forma articulada, sem provincianismo, mas no que nos diz respeito do que é legítimo que a gente queira ter na participação nesse país que é um país federativo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Marta. Boa tarde, secretário Luiz Cláudio, Luiz Paulo. Então é isso. Vamos agora ouvir o nosso secretário Luiz Cláudio, secretário da Fazenda. Boa tarde a todos. Presidente André Siciliano, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, nosso economista Mauro Osório. É um prazer participar desse primeiro evento para que possamos discutir a economia do Estado do Rio de Janeiro. Me parece uma iniciativa extremamente importante, necessária para que possamos, com isso, indicar quais são os caminhos que nós vamos trilhar no futuro. O Estado do Rio de Janeiro efetivamente tem dificuldades econômicas já há alguns anos, e o que nos falta, no meu entender, é um bom planejamento, planejamento de ações para reforço da estrutura econômica do Estado do Rio de Janeiro, que com certeza vai repercutir não só na criação de emprego, renda, como por tabela na arrecadação de impostos, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro diminua a sua dependência crônica da receita de royalties e participações especiais, como é de conhecimento de todos, uma receita extremamente importante para nós, mas extremamente volátil, e cada volatilidade do mercado de petróleo no mundo traz dificuldades econômicas importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Para que possamos fugir dessa armadilha da dependência das receitas de royalties e participações especiais, necessário que façamos ou que promovamos medidas de reforço da estrutura econômica do Estado. Lógico que o ICMS também da indústria de petróleo e gás é importante, mas a gente tem que buscar receitas, o fortalecimento, aliás, de outras cadeias produtivas do Estado do Rio de Janeiro. O nosso Mauro colocou alguns pontos na sua fala inicial e eu queria discorrer um pouquinho sobre elas. Um primeiro detalhe importante, né? O Mauro colocou, acho que não sei se nós somos o 10º ou 11º em receita tributária per capita. 11º. Eu queria reforçar, 11º. E eu queria reforçar, o Estado do Rio de Janeiro é o maior importador líquido do país, ou seja, é aquele que mais depende da compra de bens e serviços produzidos em outros estados brasileiros. Portanto, fica claro que temos mercado consumidor, temos aí quase 18 milhões de pessoas consumindo no Estado do Rio de Janeiro, mas temos uma estrutura produtiva pequena para atender esses 18 milhões, quase 18 milhões. Compramos de fora, somos o maior comprador de outros estados no país. Isso significa dizer que nós deixamos uma parte importante do ICMS nesses estados de origem das mercadorias. Nós precisamos reforçar a estrutura produtiva do Estado, precisamos reforçar as empresas que produzem dentro do Estado do Rio de Janeiro, para consumo dentro do Estado do Rio de Janeiro, e também para exportação, e a exportação no sentido impróprio, né? Exportação dentro do país, exportação para os demais estados brasileiros. Esse é um ponto importante. Mencionando, Mauro, uma informação importante. No final da semana passada, todos os governadores, os 27 governadores, assinaram a ACO, a Ação Civil Originária, que corre no Supremo Tribunal Federal, aceitando as condições que a União nos trouxe sobre a Lei Candir. Portanto, uma disputa de 24 anos que se encerrou, ou está se encerrando neste momento. O Estado do Rio de Janeiro deve ficar com 5% do total dos repasses, 5%, pouco mais de 5%, de um total de 4 bilhões de reais que a União deve repassar ao conjunto dos estados ao longo dos próximos 12 anos. 17 anos, desculpa, 17 anos. 200 milhões de reais por ano, é isso, secretário?
Isso. Aproximadamente 4 bilhões de reais por ano no conjunto dos estados. Ao longo da nossa conversa, eu tento achar aqui as informações mais exatas e passo para vocês. Fato é que, depois de 24 anos, o Brasil conseguiu avançar em um imbróglio extremamente importante para os estados e que não vinha sendo devidamente encarado pela União. Um terceiro ponto que o Mauro levantou, também gostaria de discorrer a respeito. Efetivamente, a União, fechamos um acordo com a União, esse acordo foi discutido no Congresso Nacional, aprovado pelo Senado, recebeu o nome de PL 39, de autoria do senador Anastasia, de Minas Gerais, que prevê ao Estado do Rio de Janeiro o repasse de 2 bilhões e meio de reais. 2 bilhões para a destinação livre, para utilização livre de recursos, e aproximadamente 500 milhões de reais para destinação em ações de saúde. Agora, secretário, corrigindo, saúde e assistência social. Tem razão, e assistência, o senhor tem razão. Só que dentro de uma perda estimada em 10,6 bilhões de reais, a perda de receita líquida do governo estadual, do Estado do Rio de Janeiro, fora a perda dos municípios. Portanto, vamos perder 10,6, ou estimamos perder 10,6, mas só tivemos a recomposição de 2,5 bilhões, o que, portanto, ainda nos faltam 8,1 bilhões de reais para mantermos a mesma arrecadação de 2019, perdendo, por óbvio, aquilo que imaginávamos receber a mais de receita em relação a 19, dentro do ano de 2020, que é o que consta hoje do orçamento, da lei orçamentária aprovada pelas senhoras e pelos senhores na Assembleia Legislativa no final do ano passado. Portanto, o cenário é extremamente difícil. Também mais um ponto que o Mauro nos colocou, reforço isso, neste cenário, sem que nenhuma medida adicional seja adotada, no cenário atual, teremos sérias dificuldades de honrar os salários do funcionalismo público no mês de setembro. Portanto, a folha do mês de agosto a ser paga no mês de setembro, já com enormes dificuldades no cenário atual. Temos aí 4 meses, então, para buscar alternativas, para buscar soluções, medidas que mitiguem essa dificuldade. Presidente, eu acho que é isso para a gente iniciar o debate, senão eu me alongo demais, eu me empolgo. Vamos passar aí para o Luiz Paulo, André? Bom, Marta e depois o Luiz, primeiras damas. Tá bom. Perfeitamente, bato continência. Secretário, boa tarde. Quero dizer da minha alegria também de encontrar aqui o Mauro. Acho que, mesmo que a gente não concorde, a gente sempre acha importante ouvir o Mauro, que acho que ele traz sempre alguns questionamentos. Obrigado. Secretário, eu escutei aqui atentamente as questões apresentadas pelo senhor. Eu acho que não há dúvida que o senhor faz gestos, e procura estratégias para enfrentar esse momento delicado, mas eu queria entender um pouco mais a situação dos servidores, tá? Sobretudo a questão dos inativos. E na crise passada, na crise do outro governo, houve no que eu consegui até entender com razão, uma preocupação com alguns determinados setores da atividade do serviço público. Então, eu quero saber, não precisa ser agora, no bojo dessa conversa, tá? Eu queria saber se já tem previsão para o recebimento desses 200 milhões, aonde o governo acha que vai investir, e verdadeiramente com transparência e coragem, como está a situação dos servidores. Obrigada. Deputada Marta Rocha, eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de conversarmos. Nós ainda não detalhamos as medidas concretas que adotaremos em setembro na eventualidade da falta do recurso.
Por que não? Porque temos ainda a convicção de que conseguiremos encontrar solução para esse problema, né? Nós temos vindo até agora com a folha paga corretamente, em vários meses até antecipamos. A folha líquida hoje do Estado do Rio de Janeiro, e líquida mais total, incluindo ativos e inativos, é da ordem de 2,3 bilhões de reais ao mês, valores significativos, e que o nosso governador Wilson Witzel nos colocou claramente como uma prioridade absoluta. Portanto, pagaremos tudo, a menos que efetivamente falte recursos para fazer esse enfrentamento dessa posição. Um ponto que a gente começa a trabalhar agora é como a economia vai se comportar no momento em que ela começar a abrir, né? Começarmos a levantar as medidas de restrição. Tenho que deixar muito claro também que o nosso governador também nos orienta de que saúde é a prioridade, portanto, nenhuma medida de levantamento de restrição acontecerá a menos que a condição sanitária nos permita fazer. Portanto, a economia não é aquela que comanda essa decisão, é sim a saúde. Agora, alguns cenários começaram a ser levantados. Se a economia começar, as aberturas começarem a acontecer no mês de agosto, por exemplo, é lógico que a economia vai reagir de forma muito melhor e a gente vai postergando esse momento de restrição efetiva e com dificuldade de pagamento de salário. Se conseguirmos abrir a economia em agosto, portanto, e ressalto novamente que só acontecerá se as medidas sanitárias forem adotadas e tiverem resultados efetivos. Não mais em setembro teremos problemas, e sim um pouco mais para frente, talvez em outubro, talvez em novembro. Portanto, temos um cardápio de medidas a serem adotadas que possibilitam que a gente faça a gestão efetiva dessa dificuldade tão grande. Agora, não temos ainda, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, nós ainda não temos traçado nenhuma estratégia, porque entendemos que neste momento não há necessidade. Nós temos efetivamente um bom tempo até lá para analisar o cenário e pagar a todos de forma indistinta. Doutor Mauro. Vai, por favor. Sem som, Mauro. Repete, Mauro, ficou sem som, Mauro. Oi. Deputado Luiz Paulo, então, por favor, com a palavra. Economista Mauro Osório, presidente André Ciliano, deputada Marta Rocha, secretário do Estado. Eu quero aqui pegar 3 vertentes. A primeira, para variar, é contestar o secretário Luiz Cláudio. Nosso esporte favorito, Luiz. E contesto com números. Em recente seminário que participei, remoto, com o IBP e a Firjan, e também acessando as perdas que a Firjan está projetando, o nosso cenário, secretário Luiz Cláudio, digo que é nosso porque eu também cheguei ao seu número, da gente perder 4,6 bi em royalties de participação, a Firjan já simulou, função da reação do mercado, essa perda para 3,2 bilhões. Isto quer dizer 4,6 com 3, menos 3,2, 1,4 a nosso favor. Hoje, logo pela manhã, tanto o Mauro Osório e depois o deputado André Ciliano, eles me dão uma cotação, não preciso nem ver, do barril todos os dias. Hoje foi a 35. Então, eu verifico que com os Estados Unidos praticando uma taxa de juros
de 0,25% ao ano, com a nossa taxa Selic a 3%, com viés de baixa, e a Europa e os Estados Unidos recomeçando, ainda que lentamente, a sua atividade econômica, e com um corte na produção que fez a Arábia Saudita, que não vai ficar mantendo a vida toda, né? Quem tem grandes volumes de capital ainda vai verificar que petróleo e gás, pelo menos durante uma década, é um grande negócio para pôr o capital. Então, eu acho que essa retomada em petróleo e gás não vai nos fazer ter as perdas iniciais que nós imaginamos estratosféricas. Hoje, ela está em 3,2. Os estudos do Luiz Cláudio era 4,6. 2. O Congresso Nacional, o secretário Luiz Cláudio sabe disso, acabou de aprovar, converter em lei, que ainda não está sancionado, o presidente tem até o dia 3 de junho para fazê-lo, né? Acabou com o depósito compulsório lá do Banco Central de 9 bilhões. E cabe para nós, não é muita coisa, mas são 200 milhões de reais, que não estavam previstos entrar nos nossos cofres. Então, estou dizendo aí que nós vamos entrar aí já com 1,6. O secretário Luiz Cláudio, e eu não discordo na época que ele fez essas contas, precisa pressionar o Congresso Nacional, ele previu nesses próximos 8 meses que nós íamos perder algo como 11 bilhões de reais. Para ser preciso, 10,6. 31% da receita. Nós vamos perder, deputada Marta Rocha, se perdermos, 20%. Então, tem aí a nosso favor mais 9 bilhões, mais 20%, 2 bilhões de reais. Por via de consequência, se a gente cotejar as receitas e os cortes de despesa efetuados, já empata com a previsão de 2019. Então, não estou verificando que o funcionalismo vai entrar em crise em setembro, a não ser que a matemática aponte para outro caminho. E eu, particularmente, gosto de ser do mundo dos números. Então, essa é a primeira questão. Mas nós precisamos ter, deputado Mauro Osório, um projeto pós-pandemia. Porque a gente não pode viver de ações isoladas. E o que nós temos feito até agora é correr atrás do problema. A gente vive legislando por espasmo. E o executivo vive executando por espasmos. Vide a recente projeto que mandou para casa de um PED de 1995. PED é Programa de Desestatização, quando não tem mais nada para desestatizar. Em vez de ter feito um estudo profundo de uma reforma administrativa e mandar um projeto consistente. Se vamos botar a favor ou contra, outras coisas. Mas mandar um arremedo é uma brincadeira. Então, tem que se olhar para o futuro, na receita e na despesa. E aí, olhando para o futuro, o nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico vai fazer aqui um debate, ainda não está marcada a data, mas vai ser o mais rápido possível, a GEISA está providenciando isso, sobre uma questão que é muito importante para mim e para o deputado André Siciliano, que conversamos muito sobre isso, que é a questão da nossa economia subterrânea. Há 3 anos atrás, eu fiz umas contas, pesquisando, para saber quanto a gente poderia estar perdendo por sonegação e informalidade. Naquele orçamento de 3 anos atrás, cheguei a 11 bilhões de reais. A deputada Marta Rocha lembra disso. Hoje, essa informalidade está entre 40% e 50%. Então, a Secretaria de Fazenda, com o Firjan, quem mais pudesse,
tinha que fazer um estudo real para saber o tamanho dessa informalidade. O que é descaminho, o que é sonegação, o que é informalidade mesmo. Porque essa informalidade, secretário Luiz Cláudio, é que vai fazer o que o senhor erre naquelas contas dos 31%. É essa informalidade. E o senhor deputado André Ciliano ainda é mais duro do que eu. Acho que essa informalidade está superior a 50%. Então, se a gente não tem isso na mão, a gente não tem nada em planejamento tributário. Porque imagine que isso é 50%. Então, faz um planejamento tributário que envolve somente 50% da economia do Estado. É muita coisa. É um tamanho gigantesco. E a gente não tem parâmetros para medir isso e nem tampouco para minorar essa questão. Então, essa é uma questão de fundo que eu queria colocar. E a terceira questão, eu falei 3 eixos das contas, da economia subterrânea, e essa terceira questão. E desde a CPI, desde o ano passado, conseguimos introduzir isso na famosa lei das responsabilidades da Fazenda, ter metas concretas, função de planejamento estratégico, que também não existe. E o momento é esse. O deputado André Ciliano e a Assembleia têm apoiado projetos de reconversão industrial. Estamos apoiando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a deputada Marta Rocha faz parte da comissão, com R$5 milhões para produzir respiradores por R$5 mil, quando foram comprados a R$200 mil. Eu falei para o deputado André Ciliano, a Escola Técnica está em parceria com outra empresa para manter uma estrutura de manutenção e reparo de respiradores, porque é tudo importado. Há 4 anos atrás, Morosório, tinha um projeto que transitou na casa, não um projeto de lei, uma ideia, né, de fazer o Porto do Açu, né, um polo de produção farmacêutica, de biotecnologia, de biomedicina, para a gente começar a importar insumos da Índia e, concretamente, começar a produzir aqui. Essa crise da pandemia está mostrando que nós, do ponto de vista de medicamentos, estamos na mão da Índia. Do ponto de vista de equipamentos, ou estamos na mão da China ou de outras indústrias externas. Não temos nada, nada. O Morosório sempre foi um defensor de um sistema de inovação na área da saúde. Eu estou colocando este caminho, como tantos outros. Incentivo fiscal aqui, exatamente, sem léu e sem rumo. Vamos dar aqui, vamos dar acolá, mas cadê a estratégia? O que é mais importante fazer? Se a gente não pensar isso para o futuro, a gente não sai do lugar. Eu acho que o cerne desse debate não é as contas públicas. Né? O cerne desse debate é a gente aproveitar essa pandemia que só tem coisa ruim, e ter uma direção para o futuro. O que a gente pode esperar, como disse o secretário Luiz Cláudio, para não ficar absolutamente dependente, como somos, né, de royalties e PE. E só para fechar, senhor presidente, e Mauro Osório, que eu falo demais, eu já conheço, falar aqui da Lei Candir. Este acordo que nós fizemos foi o possível. Mas, anualmente, a gente já recebia de Lei Candir 180 milhões por ano, que era da compensação e mais do FEX. O FEX é o Fundo de Exportação. Só que isso tinha a seguinte rotina. Chegar no final do ano, o Congresso aprovava um valor que era dividido entre todos os estados. Aí o Estado começou a nem lançar mais esse valor no orçamento, porque só chegava no ano seguinte. E desse no ano de 18, pelo que eu sei, nem chegou. Mas, na verdade, nós vamos estar nos restituindo da compensação já existente da Lei Candir
e do FEX. E multiplicando isso por 17 anos, dá 3,4 bilhões de reais, que representa para o Estado do Rio de Janeiro a perda de Lei Candir de um ano, no máximo. Que a última perda que eu calculei, com a grande volume de petróleo que a gente exportou, a gente perdeu 4 bilhões no ano. A última que eu calculei, que já tem mais 2 anos. Então, eu só estou falando isso, não é que não se aceite, que não se queira, é que o governo federal sempre fica com a parte do leão. Não está nos compensando absolutamente nada aí. A gente está retomando aquilo que, historicamente, a gente recebia, que era 180 milhões, com ganho anual de 20 milhões de reais. Mas é melhor isso do que a insegurança do anterior. Eram essas 3 vertentes que eu queria colocar. Ô, deputado Luiz Paulo, antes de passar aí para o secretário responder e depois a gente tentar organizar um pouco a agenda dessa discussão, a sua previsão de queda de receita de ICMS é inferior à da Fazenda, se não me engano, é de 30%. A Fazenda tinha uma conta de 31%. A minha vai aí bater os 20%. São Paulo, esse mês que passou, com esse, bateu de 19%. O André Siciliano consegue partir no CIAF, coisa que eu não consigo, a arrecadação de 19 dia a dia. Se eu comparar pelos dados formais do CIAF, que o André tem me mandado, a arrecadação de 20 com a arrecadação de 19, nós estamos um pouco acima. Então, eu tenho exatamente a esperança da nossa queda de ICMS ser menor que 20 e não 31, como era a previsão inicial. É só que o secretário Luiz Paulo, habilmente, tem hora que ele fala que essa perda em relação a 19 e tem hora que ele fala que é em relação ao que estava previsto no orçamento de 20. Bom, minha sugestão é de passar a palavra aí para o secretário de Fazenda, para ele responder aí as questões, e talvez a gente depois tentar caminhar para ter uma primeira conversa sobre qual seria a agenda do Estado, qual é a agenda de curto, médio e longo prazo, para a gente já tirar algum rumo, algum caminho aí dessa nossa primeira reunião, já com essa assessoria fiscal concordando. Se o presidente André concordar, a gente passa a palavra aí para o secretário e depois a gente faz uma rodada aí de procurar fechar quais são as questões centrais da nossa agenda prioritária para o Estado do Rio de Janeiro. Combinado, Mauro. Então, com a palavra do secretário. Deputado Luiz Paulo, efetivamente o senhor coloca as coisas da forma correta, com as quais eu concordo. É uma questão de metodologia. O que nós temos feito, né, e aí é uma construção metodológica que nós fizemos quando assumimos, de estimar as receitas e as despesas, mas principalmente as receitas, com os elementos que nós temos na mão no momento em que a estimativa é feita. E sempre alertando que esse cenário, que há medidas a serem adotadas que podem alterar o cenário. Como eu disse, o cenário base nosso hoje efetivamente computa uma perda de 4 bilhões de reais de royalties, isso em relação a 2019, né, já chegou a imaginarmos 4,6, mas em relação a 2019, 4 bilhões de reais, e que... Com o preço do barril aqui, qual o preço do barril, Luiz? E qual o preço do dólar? Mauro, eu te dou o estudo todo. Obrigado. Porque não é só dólar e barril. A gente também considera o corte de 10% na produção nacional. Sim. Isso aí, exatamente. Sim, claro. Foi. A gente, então, naquele momento tinha, se não me engano, a primeira estimativa era $1, era barril a 35 dólares, algo como está hoje, só que dólar a 4,60 reais. Barril a 35, dólar a 4,60.
chegou a muito mais a queda, tanto de um quanto o aumento do outro. Hoje, a gente precisa revisar para atualizar. O fato é que nos parece, com essa volatilidade toda, um exercício difícil de fazer e talvez, nesse momento, com poucos resultados. Então, a gente tem feito com elementos consistentes e vamos atualizando conforme a receita vai se realizando, né? A primeira nota de quebra de receita nós fizemos em aproximadamente 15, 20 de março. Portanto, quando tínhamos já o primeiro impacto da crise do coronavírus, mas sem nenhuma estimativa do que poderia acontecer. Dali para frente, nós já fizemos 2 atualizações: a receita realizada em março, receita realizada em abril. Portanto, o deputado Luiz Paulo tem razão. Aqueles números que eu apresento sempre de 10,6 bilhões de reais era algo que tínhamos aí há uns 15 dias atrás. A gente tem que vir atualizando isso. Agora, do ponto de vista de tomada de decisão, de gestão, principalmente na área de despesa, melhor que sejamos cautelosos e conservadores do que imaginarmos uma receita maior do que aquela que pode não se realizar, e aí teríamos liberado despesas sem a concretização, sem a realização da receita. Com essa volatilidade e o barril do petróleo hoje em números que eu confesso que há 15 dias atrás não imaginava que pudesse chegar, mesmo sabendo dos 10 bilhões de reais, e aí o nosso presidente é pé quente, ele acertou, a coisa está subindo. O fato é que a gente vem incorporando isso aos poucos. Algumas das nossas estimativas já falam em perdas de 7,1 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões e meio a menos do que aquelas de 10,6. Então, a gente vai atualizando. 20%, então, né? Chegou no número. Exato, aí vamos chegando no número. Isso faz com que me dê a segurança de, como quando eu coloquei para a deputada Marta Rocha, de que medidas serão adotadas e poderão jogar para frente esses impactos. Ou seja, medidas de combate à sonegação, outras medidas de postergação de despesas, jogando esse momento muito crítico mais para frente. Economia subterrânea. O deputado Luiz Paulo tem absoluta razão quando fala isso, e aí eu trago um dado objetivo que precisa ser aprofundado. Mauro, você com certeza consegue me ajudar. O Estado do Rio de Janeiro, no mês de abril, perdeu apenas, aí eu faço entre aspas, apenas 16% da receita de ICMS e ICMS e FECP em relação a 2019. Portanto, a nossa perda foi menor do que a dos demais estados, o deputado também colocou, São Paulo com 19%. Qual a minha explicação particular para isso? A economia informal. Ou seja, hoje, com a economia fechada, né, com as medidas restritivas, a economia informal está fechada. O pouco que temos de economia aberta é a economia formal. São os estabelecimentos formalmente constituídos, supermercados, farmácias e etc. Portanto, concordo plenamente com o deputado Luiz Paulo. Me parece, aí é uma sensação que a gente precisa aprofundar, que esse é o principal indicador de que temos uma economia subterrânea informal maior do que a dos demais estados. Terceiro ponto, medidas concretas, e aí o deputado também corretamente aponta. A Lei 8445 traz uma série de obrigações, de deveres, melhor dizendo, à Secretaria da Fazenda, do ponto de vista de quantificação, de estabelecimento de metas para a política de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando essa agenda, não é uma agenda fácil, nós não tínhamos metodologia para isso, estamos criando metodologia com ferramentas de econometria, e aí o economista Mauro Osório nos ajuda também, econometria para tentar aferir o impacto efetivo dessas medidas, desses benefícios fiscais, essas medidas de incentivo. Uma série de setores também, nós estamos elaborando legislação para encaminhamento à Assembleia Legislativa. Já mandamos metal mecânico, temos ou estamos praticamente prontos uma revisão do Rio Log, né, da política de incentivos ao setor de logística do Estado do Rio de Janeiro, assim como o setor de plástico, setor alimentício. Isso tudo será levado à Alerj no momento correto,
mas eu acho que a gente tem a necessidade, Mauro, de fazer um estudo, um olhar mais aprofundado do ponto de vista econômico também. Lógico que a Alerj vai analisar do ponto de vista jurídico, essas pautas se transformarão em leis, mas nós precisamos de medidas de estimativa econômica desses setores. E aí, para completar essa fala, eu queria colocar um ponto extremamente importante, no meu entender, uma oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro. Os dois únicos estados que, no meu entender, tiveram uma estratégia de benefícios fiscais proveitosa, que trouxe efetivos ganhos para a economia dos seus estados, foram o Espírito Santo, há 30, 40 anos atrás, e veio desenvolvendo essa política ao longo desse tempo todo, e Santa Catarina, num período mais recente, mas mesmo assim não tão recente assim, algo como uns 15 anos. Hoje, Santa Catarina, inclusive, infelizmente, passou a renda per capita do Estado do Rio de Janeiro no ano passado, justamente porque essa política de benefícios fiscais voltados ao fortalecimento da sua indústria foi extremamente eficaz. Pois bem, o Estado do Rio de Janeiro, por conta de logística, tem totais condições, na minha opinião, ainda melhores condições do que tanto o Espírito Santo quanto Santa Catarina, porque estamos de frente a 50%, 60% do PIB brasileiro, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais e o próprio Estado do Rio de Janeiro. E temos que aproveitar melhor. E aí eu coloco o dado objetivo. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, julgou uma ação, em definitivo agora, que diz que cabe ao Estado, o ICMS cabe ao Estado onde está localizado o importador, pessoa jurídica, e não mais, como o entendimento anterior, da onde se destinava, qual era o destino físico da mercadoria. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro tem condições e deve enfrentar uma agenda de atração de importadores para se estabelecer no nosso território. E aí ficarmos não só com o ICMS da importação, como efetivamente a riqueza de geração de empregos que isso vai trazer. Então, um eixo estratégico, deputado Luiz Paulo, como o senhor coloca corretamente, me parece esse: o Estado do Rio de Janeiro tem vocação para fazer comércio exterior e do território fluminense fazermos as vendas para os demais estados brasileiros, principalmente região sudeste, a região mais rica do país. Bom, deixa eu colocar, me permitindo o presidente da Alerj e os demais membros. Primeiro, eu acho que, com relação, quer dizer, à questão do curto prazo, a gente precisa estar olhando e estar ampliando esse debate e a questão da receita e da despesa no curto prazo, né? Sabendo também, quer dizer, do engessamento das despesas, ou seja, no setor público, o gasto com pessoal, o gasto com aposentadorias, quer dizer, a nossa despesa ela é bastante engessada, mas é claro, sempre tem que estar olhando o que pode se postergar exatamente para conseguir fechar o ano, inclusive pagando o 13º. Mas eu acho que a gente tem que entender que hoje a gente tem, quer dizer, no governo federal, uma visão econômica radicalmente liberal, né? E que talvez não seja liberal do ponto de vista econômico a mais adequada nesse momento. Quer dizer, me parece bastante razoável, já que o governo federal ele pode emitir dívida, já que o governo federal ele pode emitir moeda, economistas liberais como André Lara Rezende, pai do Plano Real, tem dito isso, né? Que o governo federal tem Raul Veloso, vários economistas, diversas correntes, então, que o governo federal ele tem que procurar assumir. Quer dizer, essa questão de compensar, como era a proposta inicial da Câmara dos Deputados, a receita de 2019, me parece razoável, principalmente porque você vai manter o gasto e ainda tem um gasto adicional com saúde. A ideia de que os prefeitos, os governadores vão sair aumentando o salário do funcionário público não é uma ideia razoável, não vejo, fora os policiais do Distrito Federal, alguma exceção aqui ou ali, onde inclusive tem privilégios, né? Eu não vejo isso vai acontecer. Então, quer dizer, uma sugestão, quer dizer, do ponto de vista técnico e técnico-político, a gente continuar brigando para que haja uma posição federativa do governo federal e que os estados sejam compensados. Não há questão de inflação esse ano. A inflação esse ano talvez até seja deflação, ela vai ficar abaixo do piso da meta. O deputado Luiz Paulo colocou essa questão, emitir moeda dos Estados Unidos, aumentou a base monetária
15 vezes quando teve a crise de 2008. Então, é absolutamente possível, absolutamente razoável que se retome, que se tente rediscutir o que era a proposta da Câmara dos Deputados inicial, quer dizer, do meu entendimento, do ponto de vista do entendimento técnico. Então, eu acho que uma briga, quer dizer, com relação a retomar e continuar acompanhando essa discussão, eu acho que é bastante importante. A questão da economia subterrânea, de fato, a gente precisa ter estudos mais permanentes sobre o Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa ter uma matriz de subproduto. O secretário Spal deu uma olhadinha lá pela Fundação CEPERJ, tentar reestruturá-la, não é coisa brigar para que tenha equipe técnicas lá qualificadas, direção qualificada, né? E a gente procurar ser como em São Paulo, de onde o senhor vem, que tem a Fundação SEAD, ou a Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, ou o Instituto Pereira Passos, na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu vim agora, tive o prazer de trabalhar 4 anos. Então, a gente precisa estar trabalhando com as universidades também, as universidades estaduais, a FAPERJ ela ter um direcionamento para estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro, tem uma linha de pesquisa mais organizada, mesmo no período Cabral em que ela teve os 2%, né? Não houve essa organização. Quer dizer, então vamos fazer pesquisa básica, apoiar a pesquisa básica, mas ter suporte de recursos, né? Para a gente ter uma linha de pesquisa organizada no Estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente olhar pela pesquisa mensal de emprego, agora PNAD, deputado Luiz Paulo, a gente vai ver que a informalidade no emprego no Estado do Rio de Janeiro não é tão diferente dos demais estados. Então, talvez essa suposição esteja superestimada. Agora, tudo isso a gente só vai conseguir fazer na medida em que a gente passe a ter linhas permanentes de pesquisa, informação e coisas mais organizadas, para a gente não ser surpreso, por exemplo, também com o número que o Tribunal de Contas divulgou uma vez de 180 bilhões de incentivos fiscais, que não era verdade, aquilo ali, 40, 50, dificultou muito a negociação da dívida com o governo federal, porque o argumento do Ministério da Fazenda era, então corta os incentivos fiscais, está tudo resolvido. E aquele número era um número absolutamente fake. Então, a gente precisa estar organizando a discussão de dados, de informações, de pesquisas, quer dizer, sobre o Estado do Rio de Janeiro, para a gente estar discutindo de uma forma muito mais saudável, porque se a gente não tiver um bom diagnóstico, a gente pode matar o paciente. Turismo. Vamos lá para o turismo. Se nós pegarmos o turismo, ele é muito menor no Estado do Rio de Janeiro e na cidade do que é o senso comum. O número de empregos em hotéis e pousadas na cidade do Rio de Janeiro não chega a 1% do total de empregos totais formais da cidade do Rio de Janeiro. O ISS da Prefeitura do Rio de Janeiro não aumenta no mês do Carnaval. Então, a gente precisa estar procurando dar a dimensão exata de cada coisa. E aí, Luiz Paulo, eu sei que você falou, Luiz Paulo, desculpa, Luiz, secretário, você falou aí de alguns setores, o setor metal mecânico. Eu acho que a gente podia começar a fazer uma discussão mais dos sistemas produtivos ou dos complexos produtivos. Ou seja, quais são todas as possibilidades que tem em torno do complexo petróleo e gás. Pelos números da Petrobras, 80% dos fornecedores estão fora do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma série de elementos, o Paulo disse que eu sempre bato nessa tecla, né? Que é o sistema produtivo da inovação em saúde, ou do complexo produtivo de nova inovação em saúde. Nós temos aqui a Fiocruz, nós temos centro de pesquisa, nós temos aqui uma indústria farmacêutica que ainda tem relevância, quer dizer, qual seria a estratégia para isso? Como é que a gente pode encaminhar para isso? Como é que a GRIO pode ajudar nisso? Como é que a gente pode trazer o BNDES está no Estado do Rio de Janeiro? Quer dizer, qual é a relação mais orgânica que a gente teve até hoje com o BNDES, que me parece que é muito pouco, com a FINEP, que está no Estado do Rio de Janeiro. Então, ter linha de financiamento também, quer dizer, mais articulados para essas estratégias, e aí sim, de ampliação da estrutura produtiva, de diversificação da estrutura produtiva, pensar o turismo junto com cultura, com entretenimento, com esporte, né? Que é outro bloco de atividades que tem sinergias entre si, né? Além disso, só mais uma coisa, que vai ter que ter, graças a Deus e graças ao nosso empenho, o empenho do André Ciliano, do Luiz Paulo, das articulações que a gente procurou fazer, até o Marcelo Cerqueira, que eu procurei para ele, o nosso velho deputado do Estado do Rio de Janeiro, andou conversando com os ministros do Supremo, o Supremo adiou a votação
que ia ser no dia 29 de abril, que se a gente perdesse a distribuição de royalties atual, aí seria catástrofe absoluta. Essa discussão, quer dizer, ela foi retirada de pauta, aparentemente tão cedo não volta, porque o novo ministro, o presidente supremo vai ser o Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro, mas a gente precisa estar discutindo a questão tributária. Quer dizer, é razoável o Estado do Rio de Janeiro estar na 11ª posição em termos de receita pública? Quer dizer, quais são os motivos disso? Quer dizer, quais são as razões, né? Como é que essa discussão do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, né? São Gonçalo tem uma receita pública por habitante inferior a R$1.000. Eu costumo dizer que pode botar o Papa Francisco lá, que vai ter dificuldade, né? Então, a gente precisa também discutir qual é o nosso papel, quer dizer, nesse pacto federativo, qual é a parte que cabe ao Estado do Rio de Janeiro. É razoável o governo federal arrecadar 170 bilhões aqui e devolver apenas 33. Então, a gente precisa estar conversando com a bancada federal, quer dizer, com os nossos senadores, trazer as nossas universidades, né, para estar discutindo de forma organizada e levar esse debate quando ocorrer a reforma tributária para a gente ver qual é a parcela que nos cabe. Por último, o André Ciliano de Paracambi, eu acho, secretário, que o principal problema do Estado do Rio de Janeiro se chama-se periferia metropolitana. Então, eu daria uma forte sugestão de como forma de saída da crise. Os militares estão aí falando agora em plano Marshall, né, que foi um plano de reconstrução da Europa. Nós não precisamos reconstruir a nossa periferia metropolitana. Nós precisamos construir a nossa periferia metropolitana. A cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro tinham duas unidades federativas até 74. A cidade do Rio de Janeiro tinha privilégios tributários, ficava com todos os impostos estaduais. A nossa periferia metropolitana cresceu sem nenhum investimento em infraestrutura. É uma situação catastrófica. Existe dinheiro aí do Banco dos BRICS, existe dinheiro do Banco Mundial, Banco Interamericano. Eu acho que o BNDES tem que procurar voltar a ter uma postura mais ativa. A Caixa Econômica, não é possível que a gente não consiga construir um programa de infraestrutura para a periferia metropolitana do Rio de Janeiro, com água, esgoto, telecomunicações, e que a gente faça com que ela deixe de ser dormitório e a gente construa ali uma estrutura produtiva, de fato, que amplie a nossa capacidade de receita. Quer dizer, em Caxias, 40% das escolas não tem cano d'água. Não é possível isso. A maior parte das ruas de muitos municípios da Baixada, que os 3 deputados aí conhecem melhor do que eu, não tem CEP. Tá certo? Então, é uma situação absolutamente calamitosa quando a gente organiza dados, né? E essa é outra ideia que eu vou estar levando para os deputados e para o André, da gente também ter um site na LERJ com a base de dados que a gente esteja atualizando para ter também mais informação para o debate. Então, me alonguei demais, peço vênia aí ao nosso presidente André Siciliano, mas acho que há algumas considerações que eu queria fazer em função do que foi discutido e como uma primeira conversa nossa, e a gente procurar, de fato, como o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha também colocou, quer dizer, qual é a agenda para o Estado do Rio de Janeiro? Qual é a agenda de curto prazo para esse ano? Né? Qual é a nossa, também, briga que tem que ter com o governo federal, no bom sentido, de o governo federal é que vai ter como estar compensando essas perdas para administrar de forma correta a crise sanitária e a crise econômica. E qual é a nossa agenda de médio e longo prazo, em termos de estrutura produtiva, em termos de gastos setoriais, não é isso? Em termos de diminuição das desigualdades territoriais do Estado do Rio de Janeiro, qual é a regionalização adequada? Será que Rio das Ostras tem que estar nas baixadas litorâneas ou deveria estar no Médio Paraíba, né? Enfim, então, tentar com que o Estado do Rio de Janeiro, e isso que eu estou me propondo a fazer lá na LERJ, para convite aí do André, né, e de todos os deputados, de procurar ajudar a gente ter uma agenda mais arrumada e a gente tirar o Estado do Rio de Janeiro desse ciclo vicioso de décadas e entrar no ciclo virtuoso que ele merece e pode estar. E eu acho que a LERJ está abrindo a janela de oportunidade para isso, que a gente não pode perder. Na verdade, faltou o Siciliano, né? A Marta fez, Luiz Paulo, e faltou o Siciliano. Então, pedi autorização aqui ao nosso moderador Mauro Osório. Desculpe. Primeiro,
Logicamente, a gente precisa pensar o Estado do Rio de Janeiro para os próximos anos. Eu acho que a logística, o setor de petróleo. E como você bem coloca, Mauro, essa indústria não está no Rio de Janeiro. Apesar de hoje nós estarmos produzindo no pré-sal, 80% da produção do pré-sal está aqui no Rio, no estado. 80% da produção do pré-sal. Mas essa indústria não está, entendeu, Luiz? A gente precisa fazer alguma coisa voltada para essa empresa, para essas indústrias. Então a gente precisa urgentemente tratar essa questão, não pensando daqui a 2, 3 meses, mas pensando a médio e longo prazo. Eu acho que é a saída do Estado. Diversificar, ver na logística também a possibilidade da gente ter, como você mesmo coloca, Luiz Cláudio, nós temos 50% do PIB está aqui no entorno nosso, né? Nós temos a malha ferroviária, nós temos a Dutra, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, não tenho dúvida que a gente precisa falar muito de logística e dessa indústria de petróleo e gás. E eu quero, Luiz Cláudio, a gente está pensando em setembro, agosto, setembro e dezembro, falando de salários, eu queria fazer 2 provocações, chamar a atenção, o Luiz Paulo, não sei se lembra, Marta também não sei se lembra, no ano de 2016, com a queda de fevereiro do petróleo, que ele chega a $26, ele sai de $107 e vem a $26 em fevereiro. E aí, Luiz, o que aconteceu? As indústrias petrolíferas que participam com muita produtividade nas participações especiais, elas, por conta da ANP, a ANP deixou que elas fizessem uma amortização dos seus investimentos, dos seus equipamentos, naquele período onde o petróleo caiu mais e o Estado do Rio de Janeiro teve um problema sério na questão da participação especial. Então, estou preocupado com isso. Eu tenho um número aqui, eu queria a confirmação do Luiz Cláudio. 5,8 bi foram distribuídos nesse primeiro trimestre, pode ser? Total entre municípios e estados. 5,8 bi. Você tem isso lançado lá na transparência, Luiz Cláudio. E aí tem as deduções, logicamente. Foi em fevereiro, está lançado em fevereiro. A gente sabe que ela agora volta em maio, não é isso? Não? São a cada 3 meses, não é isso? Então, você tem um valor já de maio, Luiz? Que o Estado recebeu, não? Pode ser 1.700 bi mais, não? Eu estou... A nossa estimativa era de 2.300, mais ou menos. Mas eu ainda não tenho um número, mas já estou pedindo aqui para o meu pessoal, enquanto a gente fala, eles já me passam. Então, na verdade, é o segundo trimestre, não é isso que nós vamos receber agora? Em maio? E em maio a gente recebe o equivalente os números do primeiro trimestre. Ok. A participação especial é paga no segundo semestre subsequente ao trimestre fechado. Ou seja, acabei de receber. Recebemos 1,738, participação especial do mês de maio. Eu peço desculpas, quando eu falei de 2,3, eu somei royalties também. Não, é 1,7. Eu tenho esse número aqui. Então, nós recebemos já em fevereiro e agora em maio. Vamos receber mais 2 participações especiais até o final do ano, tá certo? Isso aí, exatamente isso. É isso aí. Tá, então, muita atenção com essa questão, Luiz Cláudio, porque isso aqui é perverso, tá? Você sai assim como agora, 1.700, você recebe 200. Foi um caos no final de setembro de 2016, eu lembro bem disso. Alguns municípios até entraram na justiça por conta desse abatimento. E a outra questão num recurso que a gente sabe que pode vir rápido, entendeu, Mauro Osório? Nós sabemos que a Petrobras está escrito em dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro em torno de 10 bilhões de reais. Estamos discutindo isso na Justiça. Então, atenção, eu chamava atenção há 2 semanas atrás, lembra, Luiz Cláudio? Porque pode ser um dinheiro que a gente consiga fazer alguma coisa, avançar, julgar. São 10 bilhões de reais que podem fazer toda a diferença agora daqui para os próximos meses. Então, são 2 questões fundamentais que nós precisamos
ter em mente para que a gente possa ter cuidado e atenção, para que a gente não venha ter surpresa com participação especial, porque se a gente perder um bi e meio numa participação especial, é caos, né? E em relação a essa previsão, logicamente, o secretário Luiz tem que ser mesmo muito conservador com os números, falando em menos 30% de ICMS, falando de 4,2 bi na questão dos royalties. Mas a gente que está acompanhando a arrecadação, a gente viu que primeiros 15 dias, na verdade, a segunda quinzena de março e os primeiros 14, 15 dias do afastamento, que foi muito mais respeitado que agora. Então a gente viu, né, a partir do dia 16 de março, o isolamento mais de quase 70% da população do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente não tem 50%. Tem um fenômeno que há 2 semanas eu tenho reparado isso, eu tenho enfrentado engarrafamentos em algumas vias, como a Avenida Brasil. Eu passo ali na linha amarela e vejo, nós não tínhamos, na segunda quinzena de março e em todo o abril, nós não tínhamos ali aquela fila de espera no guichê ali da linha amarela. Hoje você já passa ali, você já tem uma retenção ali daqueles carros pagando o pedágio. Então isso significa que tem um movimento maior de automóveis e a gente colocava em relação à queda da receita de março, foi da ordem de 15%, na minha conta, mas na sua você leva em consideração o FECP, e aí pode ser aí os 16% seu, que nós estamos muito em 4 ou 5 setores a nosso ICMS, né? Derivados de petróleo, telecomunicações, energia e bebidas. É mais ou menos isso, né, Mauro? Não é isso, Luiz? Está muito em cima disso. Então, no primeiro momento, nós seguramente perdemos no setor dos derivados de petróleo, mas agora, com esse outro movimento voltando e eu acho que nós crescemos, né, em energia e telecomunicações, né, né, Luiz? Né, Luiz Paulo? Internet, né? Então, telecomunicações e energia. Então, eu não acho que nós vamos perder 30%. Eu acho que até essa primeira quinzena agora de maio, que encerrou agora, é um momento importante, porque nós teremos 15 dias de março, 30 de abril e mais 15 de maio, para que a gente possa cotejar, como gosta de falar o deputado Luiz Paulo, para os comparativos, né? Então, que seja aí da ordem de 15%, 17%. E essa discussão da economia informal, a média no Brasil é 40%. Eu acho que nós vamos chegar ao final aí de setembro, novembro, com um prognóstico que a nossa economia informal no estado do Rio de Janeiro é maior que 55%. Porque quando São Paulo perde mais ICMS e a gente perde, mas não na proporção que a gente imaginava, né, a própria Secretaria de Fazenda, a gente vai ver que essa economia é a informalidade. Pode ser que a gente chegue a essa conclusão, não é isso, Mauro? Pode. Então, a ideia, secretário Luiz, e Marta e Luiz Paulo, que a gente possa usar esse órgão de assessoramento aqui da Assembleia, com o Mauro Osório vai estar à frente, para a gente pensar mesmo o Estado, nesse momento, logicamente, que a gente precisa de saídas e também a médio e longo prazo. Então, dizer ao secretário de Fazenda que longe de querer fazer contraponto, mas sempre querendo ajudar para que a gente possa ter uma parceria, para que a gente possa discutir o orçamento, discutir a receita, mas também propor coisas, propor saída para o estado do Rio de Janeiro. Então, quero aqui parabenizar o Mauro. Ô, Luiz Paulo, o deputado, sim, só uma coisinha, André. Uma variável aí que a gente vai ter que olhar é como é que a pandemia ela vai também se caminhar para frente aí nesse próximo mês, né? Porque essa coisa de você estar vendo mais carros na rua significa que, na verdade, o isolamento social no início foi maior e depois tem tido, quer dizer, um relaxamento, né? Quer dizer, vai depender também em que medida isso faça também com que a economia ela volte a uma normalidade, talvez num período mais longo de tempo, né? O que eu acho também, exemplo da minha família, eu acho que nós vamos nos adaptando e com todos os cuidados você vai também já fazendo uma outra mobilização, porque o sujeito não aguenta mais ficar em casa também. Eu tenho esse exemplo na família. Tá difícil ficar 60 dias em casa, o sujeito pira.
Então, as pessoas também vão se adaptando, vão se adaptando ao momento. E vão aprendendo, vão tomando os cuidados, máscara, álcool gel, mas também começa também a aprender com o dia a dia. Eu acho que isso é importante. Logicamente, a economia não vai voltar o que era, mas você vai ter já uma mobilidade, você não vai ter o comércio aberto, o restaurante, mas já começa você ter um mínimo de convívio social, né? Muita gente também já pegou, algumas pessoas, meu caso, né? Já peguei. Então, você vai, logicamente, se adaptando, né? O que você não fazia 2, 3 semanas atrás já começa a sair, já começa a visitar, já começa a ter uma mobilidade. Então, acho que isso também, esse movimento de automóveis nas estradas é fruto disso também. E a gente precisa aprender com os outros países, mesmo no Brasil, outros estados, porque eu acho que é muito séria a questão da pandemia, a gente está vivendo um número de óbitos imensos e a gente precisa desse distanciamento social, mas a gente já precisa aprender, a gente precisa ir graduando essas medidas para que a gente possa salvar vidas, né? Eu acho que o secretário, que bom que ele coloca a economia importante, mas hoje a área mais importante, eu gostei da palavra do Luiz Cláudio, é a saúde, é saúde, saúde. É fundamental para que a gente possa salvar vidas. Então, agradecer de novo, chamar a atenção da questão da participação especial, e a gente precisa discutir isso. Eu sempre falo com o Luiz Paulo, Mauro, que a gente precisa ter uma estrutura na Secretaria de Fazenda voltado especificamente para fiscalizar o setor de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro. É a nossa maior receita. A gente precisa ter gente especializada 24 horas, porque a Petrobras tem mais de 300 tributaristas trabalhando direto. É o maior escritório tributário do Brasil. Então, aí é isso. 10 bi só até 2018 em dívida ativa, escritas e discutidas na Justiça. Logicamente, está na Justiça. Deputado, só uma coisinha, acho que um número simbólico. O senhor colocou aí que nós temos 80% da extração de petróleo em alto mar aqui. Por outro lado, nós só temos... Pré-sal hoje. Pré-sal. Mas, por outro lado, nós só temos 80% dos fornecedores fora do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, 80% do pré-sal aqui, 80% dos fornecedores fora. Então, é uma riqueza que vaza. Então, a gente precisa estar entendendo isso e trabalhar a ideia dos complexos produtivos. Quer dizer, como é que a gente internaliza aquelas atividades econômicas que a gente tem mais potencialidade para não ter esse vazamento que ocorre, por exemplo, de riqueza, no caso do setor do petróleo, que a gente não consegue tributar e 80% dos fornecedores não estão fora do estado do Rio de Janeiro. E aí, por isso que entra o Repetro. Porque quando você põe para produzir, é aqui que vai produzir, porque é aqui que está o óleo. E vai pagar o ICMS aqui. Quer trazer de fora, paga o ICMS cheio. Quer produzir no estado do Rio de Janeiro, não paga nada. Esquece, nem 3%. Se essa indústria vem para cá, você não precisa arrecadar 3% dessa indústria. Por isso que eu sou a favor de um Repetro diferenciado. Porque, Luiz Cláudio, imagina uma empresa que vai produzir agora no pré-sal aí nesses leilões. Ela vai comprar uma plataforma lá em Singapura, onde você tem contratos de financiamento de longo prazo, com risco cambial zero, sem custo trabalhista, ou vai produzir aqui? Lá vai pagar 3%, em outro estado 3%, e no Rio 3%, aonde ela vai produzir? Então, a gente precisa garantir esse emprego aqui. E por isso que eu sou a favor. Produziu no estado do Rio de Janeiro, sem problema, zero. Produziu fora, o ICMS diferenciado. Trouxe de outro país, ICMS cheio. Essa é uma discussão, que a gente tem que enfrentar. Eu sei que o momento é da pandemia, mas nós temos que enfrentá-la. O Luiz quer falar, eu vou deixar, vou passar para o Luiz, mas então é isso. Eu queria colocar, o Luiz Paulo também, eu queria colocar essas questões. Falou Luiz, não deu Luiz Paulo. Luiz Paulo quer falar, agora o Luiz Cláudio também. E a gente precisa enfrentar esses problemas, esses desafios, e a Assembleia Legislativa vai entrar nessa discussão de apoio e de ajuda para que a gente possa ter uma política de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. A gente, infelizmente, se ressente da falta de uma política desenvolvimentista no estado do Rio de Janeiro. Eu vou passar para o Mauro, porque eu tenho juízo, e depois querem falar Luiz Paulo e Luiz Cláudio. Não, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que a gente pode começar um tempo novo. O Paul Krugman fala que existem círculos viciosos e virtuosos,
E eu acho que essa é a oportunidade da Alerj estar contribuindo para uma agenda para a gente superar um longo ciclo vicioso que já vão lá desde os anos 70 e entrar num ciclo virtuoso. E agradecer aí ao deputado André e todos os deputados a confiança de me convidarem, e pode ter certeza que a gente vai estar dando o máximo de dedicação e do conhecimento que a gente já tem, que a gente vai adquirir para estar contribuindo para o Estado do Rio de Janeiro passar a ter uma agenda econômica, setorial, territorial, e vamos estar trabalhando para isso. Obrigado, deputado André, pela oportunidade. O Luiz quer falar. Luiz, Paulo. Bom, são só duas coisas. Primeiro, lembrar que nós já temos alguns anos funcionando bem o nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, que tem um volume de material imenso, função de muitos e muitos anos de debate. O que está faltando, no meu entendimento, é uma maior ação do Executivo. Inclusive, sobre informalidade, está sendo convidado o Luiz Roberto Barroso, que você conhece, Mauro, da época professor de Economia da PUC, porque ele foi orientador de tese sobre informalidade aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria lembrar dessa importância dessa aproximação. Segunda, eu já tinha falado com o deputado presidente André Siciliano, e agora pedi para ele por Zap, pedi pauta, o secretário Luiz Cláudio, para o repetroindustrialização. Essa é uma grande discussão. Por quê? Porque quando você fala nos arranjos locais, a gente tem que também acabar na substituição tributária com um monte de falcatrua que tem. E no repetroindustrialização, ele vai catalogar, ele que diz a Secretaria de Fazenda, no Repetro-Expédia, todas as empresas que estão produzindo em alto mar. E os 3% vai ser paga lá naquela ponta. Então, vai diminuir a sonegação brutalmente. Esse era um PL que está pronto desde o ano passado, mas não foi a pauta, porque estava aguardando a sair o famoso convênio ICMS 220, que já foi publicado. E o deputado André, na hora que ele achar que deve, vai colocar em pauta. Estará na pauta da próxima quinta-feira, Luiz, já pedi para votar, para botar. Então, o senhor está lá, não é para aprovar, não, é para receber emenda. Então, secretário Luiz Cláudio, faça o teu povo para trabalhar. A segunda, trabalhar remotamente, sem aglutinar, remotamente. Segundo, é que a gente precisava, de fato, fazer uma grande revisão da legislação, não só tributária, que ficou estagnada por causa do aceno da reforma tributária, mas precisa. Essa nossa lei do ICMS, né, é uma lei que é imensa, é quase um catálogo. Né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei surpreso, deputado André, com esse escândalo da LP Pharma. Aí eu vi lá o decreto que ela queria se abrigar, era o 36.450, de 04, que é um decreto muito similar ao 44.498, que esse 36.450 é para a indústria farmacêutica, o 44.498 é para a indústria plástica. É que você tem mudança da base de cálculo em ST, quer dizer, em substituição tributária. Isso é algo absolutamente insensato. Então, estou mandando pela tributação um ofício para o secretário para ver se ele reestuda isso. E, concomitantemente, seguro morreu de velho, também amanhã apresento 2 PDL para caçar os 2 decretos. Mas aí é só para o presidente botar na pauta quando ele quiser. Mas o que eu quero primeiro é os estudos, porque não, sabe, é um decreto solto, eu mesmo tomei um susto. Que diabo de 350? Decreto de 04, deputada Marta Rocha. Está lá a LP Pharma, com as suas vertentes, né, corruptas, querendo abrigo, né, nesse decreto.
Então, é preciso rever essa legislação. É muito decreto, muita resolução, e não tem cristão que consiga ter de memória ou entender tudo de uma vez. Cristão não tem, não, Luiz. Cristão não tem, não, mas Alegrão tem. Tudo termina com ão. Senão... Mas eu queria fazer, então, essas duas observações e uma última. Eu entrei no site da ANP, secretário Luiz Cláudio, tem aí uns 10 dias atrás, eu também vou lhe mandar. Aquilo que nós botamos lá na nossa CPI da crise fiscal, e a reinjeção de gás, tomou números assustadores. Todo mundo quer pegar o óleo do pré-sal, mas o gás enfia na terra. E nós estamos perdendo divisa, Mauro. Então, também vou mandar isso para o senhor, porque a gente tem trabalhado para ver se isso muda, mas não é fácil. E a hora que eu vejo de também fazer essas mudanças, e a pergunta que agora eu vou deixar no ar, eu acho que essa pergunta é minha, também é da deputada Marta Rocha, é do parlamento inteiro, né? É quando é que, novamente, o Congresso vai pautar a nosso projeto de lei chamado Projeto de Lei Mansueto, que vai permitir que a gente possa renovar o regime de recuperação fiscal. Então, deixa essa última pergunta. Então... Só dizer que a nossa assessoria vai estar trabalhando junto aí com o Fórum da LERJ, né, do Fórum de Desenvolvimento, para a gente estar dando suporte de conhecimento e trabalhando junto com tudo que já tem de debate acumulado, de informação acumulada lá. O Luiz Cláudio quer fazer uma colocação em cima do que eu falei aqui um pouquinho antes. Depois passa para o Mauro. Tá sem som, Luiz. Tá sem Voltei. som. Agora voltei. Bom, presidente, obrigado pela oportunidade. Ficaram faltando algumas informações na minha fala anterior, mas aí também, diante das colocações que o deputado Luiz Paulo nos colocou, se me permitir, eu queria fazer aí um apanhado geral, são muito rapidamente, mas me parece importante, então é tudo conectado, está tudo ligado. Em relação ao repetroindustrialização, efetivamente é uma estratégia ou é uma ferramenta, melhor dizendo, que pode sim trazer ao Estado do Rio de Janeiro parte da indústria de insumos para a indústria de petróleo que nós perdemos nos últimos anos, né? Parte da indústria de equipamentos poderá vir ao Rio, voltar para o Rio, tendo o repetroindustrialização como base, desde que a gente consiga estruturar uma estratégia um pouco mais bem melhor elaborada de atração, de prospecção e etc. Me parece isso extremamente mais do que possível, necessário. O segundo ponto importante, a gente tem feito um relatório que temos chamado de estudos de impacto do coronavírus ou do Covid-19 na indústria do Estado do Rio de Janeiro. Esse estudo toma por base a emissão de documentos fiscais, o valor dos documentos fiscais emitidos, o ICMS destacado nesses documentos fiscais emitidos e a quantidade de documentos. E temos feito atualizações semanais disso, justamente para ver a curva de evolução como evolui a economia do Estado do Rio de Janeiro com base em documentos fiscais emitidos, por óbvio, né, por consequência, economia formal. E se inicia exatamente no dia 1º de março, portanto, pega 15 dias da economia totalmente aberta, né, caminhando no seu ritmo normal, inclusive apontando tendência de crescimento expressivo em vários pontos, e depois a gente vai sentir, vai ver o impacto que isso acontece. Gostaria de disponibilizar, Mauro, para você, em especial para a área econômica aí, que vocês estão... ótimo. Para todos os deputados. E aí, por favor, enviem, né? Repercutam, encaminhem para quem entenderem correto. Terceiro ponto importante, já voltando à questão da informalidade também. Nós estamos com o nosso projeto praticamente pronto, dependendo aí agora de uma conversa com o nosso governador, a autorização final dele para
então lançar, que é o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, a Nota Fiscal Fluminense, que vai premiar o contribuinte, melhor, o cidadão que pede nota fiscal. Mas mais do que um programa de combate à sonegação, ou de reforço à arrecadação, ele tem um olhar muito importante para a cidadania, para a formalização de negócios, para a busca para estímulo, aliás, aos negócios locais, principalmente em comunidade, compra no comércio local, etc. Isso está na iminência de sair já nessa estratégia de combate à sonegação. Lembro também aos deputados, o presidente, o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha, a Assembleia Legislativa aprovou, aí há um mês atrás aproximadamente, aquela lei que previa, ou que cria, aliás, a solidariedade das plataformas digitais pela emissão correta do documento fiscal por parte do fornecedor. Isso é extremamente importante, tem dado uma repercussão muito boa. O Estado do Rio de Janeiro como pioneiro, precursor desse movimento no país. Quarto ponto, desculpa, a queda de arrecadação, reforçando a questão da informalidade. Como eu disse, perdemos na minha conta 16%, aí é porque realmente incluímos o FECP nessa conta, perdemos 16% no mês de abril, menos do que vimos inicialmente, que era de 20%, mas no mês de maio, neste momento, estamos perdendo 27%, algo como 650 milhões de... 27,7%. O que hoje, em valor... Desculpa, não hoje, na arrecadação total até sexta-feira, né, que é o último dia com os números disponíveis. Perdemos 655 milhões de reais em relação a 2019, 27,72%. Portanto, devemos correr para próximo dos 30% que estimávamos perder no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho. São os 3 meses que, no nosso entender, serão os mais difíceis. Com relação à estratégia de acompanhamento... 27%, Luiz, foi do período de quando a quando, comparando com 2019? A arrecadação até o dia 14 de maio. A arrecadação até o dia 15 de maio, que é o último dia... Não, peraí, vamos lá. Exatamente. O dia 15 de maio, que é o último dia disponível, o último relatório disponível. Comparando com o mesmo período, janeiro a maio de 2019. Desculpa, vou fazer uma correção. 28,07%, tá? No dia 15 de maio, comparado com até o dia 15 de maio de 2019. Isso aí é em valores nominais, valor acumulado. Valores nominais acumulado nos 15 dias do mês. 28,07, 714 milhões de reais. Né? Portanto, próximo aí dos 30 que a gente estava estimando. Isso, então, é a queda de arrecadação já realizada, diria, né? Já realizada até o dia 15 de maio. Eu tinha aberto o relatório errado, tá? Então, até dia 15. Com relação ao acompanhamento, presidente André Siciliano, e a questão que o senhor colocou com muita propriedade sobre a possibilidade de a Petrobras lançar todas as despesas de um momento só, reduzindo drasticamente a participação especial. Esse é um ponto que a gente tem acompanhado e, mais do que isso, discutido muito proximamente com a ANP. A ANP tem que criar regulamentação, né, legislação para impedir que isso aconteça. Né? E a gente não tem como, que isso é competência privativa da agência reguladora. De qualquer forma, nós recriamos uma auditoria especializada, melhor dizendo, a auditoria especializada de petróleo e gás, que, mais do que fiscalizar os concessionários de produção de petróleo, eles também têm o objetivo de propor soluções, propor legislação, propor metodologia de acompanhamento, fazer uma interface produtiva com a Agência Nacional do Petróleo. Nós também temos um convênio sendo finalizado, já discutido, um termo de cooperação, melhor dizendo, para ser assinado com a ANP,
acabou por conta da pandemia não sendo assinado, mas temos aí então um esforço de trabalho conjunto com a Agência Nacional do Petróleo nesse momento. E por fim, a colocação que o deputado Luiz Paulo nos trouxe sobre o Plano Mansueto. O Plano Mansueto, se eu entendi a sua colocação, deputado, o Plano Mansueto original, aquele que vinha sendo discutido, que tinha um olhar de longo prazo, um olhar de mudança da legislação financeira, fiscal financeira do país como um todo. Justamente no âmbito do Plano Mansueto original, que vai ser resgatado, é que nós temos a negociação da prorrogação do reinício do pagamento da dívida com a União e a dívida garantida pela União, assim como uma série de ajustes no regime de recuperação fiscal. Portanto, é uma agenda extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro, ficou suspensa por conta da pandemia e da necessidade de construção de um socorro emergencial por parte da União para os estados e municípios, que é o PL 39, e já para a sanção do presidente da República. Os secretários de Fazenda assinaram uma carta na sexta-feira, inclusive repercutiu na mídia no final de semana, em que nós cobrávamos a sanção dessa lei por parte da Presidência da República para que, então, possamos concretizar o socorro de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que ele está aprovado no Congresso, mas ainda não sancionado, portanto, ainda não é uma realidade concreta. E o Plano Mansueto, aí sim, voltando, o Plano Mansueto original, aquele de longo prazo, aquele que estrutura ou busca reestruturar as finanças dos estados, voltamos a carga toda para a negociação dele. Ele é fundamental para o aperfeiçoamento do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro e a postergação do reinício do pagamento da dívida. Nós teríamos que pagar, estimamos ter que pagar ainda no ano de 2020, se não providências não forem adotadas, 6,3 bilhões de reais de dívida, coisa que o Estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma condição de fazer. Já não tinha antes da pandemia, agora com a pandemia a situação só se agravou. Presidente, eu acho que é isso. As minhas Obrigado. Só, deputado André, eu acho que, encerrando definitivamente, mas eu acho que também que fica claro aqui que eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que procurar, dando prioridade na discussão com a mídia, dando prioridade na discussão com a sociedade. Essas questões com a Petrobras, pendências que tem com a Petrobras, do ponto de vista da tributação, do ponto de vista das participações especiais, do ponto de vista do repete, eu acho que com a sua assessoria de imprensa, deputado André Cigano, com a sua liderança da ALERJ, com o Fórum, a gente definiu uma prioridade de agendas para estar discutindo de quais são, de fato, as questões e quais são, de fato, por exemplo, injustiças que o Estado do Rio de Janeiro tem passado e que a gente precisa superar. Obrigado a todos aí e vamos trabalhar pelo Rio de Janeiro e saúde a todos nós. Só para encerrar, para deixar um dever de casa para o nosso secretário, tomar essa liberdade, no ano de 2019, toda a arrecadação de ICMS do mês de maio foi da ordem de 2 bilhões 876 milhões. 2.876. Até o dia 13 de maio de 19, dos 2.876 tinham se arrecadado 1.129. 1.129. Até de 13 de maio de 2020, nós tínhamos arrecadado 1.576. Então, a arrecadação lançada no sistema está superior ao período de 19. Mas a gente não vai discutir isso aqui. Eu vou passar para você, secretário. E aí tem um dever de casa, não é isso, Luiz Paulo? Isso. Mauro, parabéns, tá? Tudo de bom, sucesso. Obrigado. Tchau, Marta, beijo. Tchau, Luiz. Paulo e Luiz Cláudio. Tchau, Boa obrigado. noite. Até logo, obrigado. Um abraço.